Segunda Crônicas, capítulo 14. Segunda Crônicas, capítulo 14. Glória a Deus. Diz assim a versão da minha Bíblia. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra eles naquele ano, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muro e torres, portas e ferrolhos, porquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavés e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande desposo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor havia invadido. Saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram tendas os donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. E versículo 17, do versículo 16, do versículo 15. Trouxe à casa de Deus coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objeto, e não houve guerra, até ao 35º ano do reinado de Asa. Amém, queridos? Se você puder fechar os seus olhos, se você puder conversar um pouquinho com Deus agora, você que está em casa, para que você se desligue completamente de tudo aquilo que possa roubar esse momento, que você consiga contemplar a presença de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos porque nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor é o Deus, ó Pai, que refrigera a nossa alma. O Senhor é o Deus que nos faz descansar em pastos verdejantes. O Senhor é o Deus que destrói, ó Pai amado Deus, toda a investida do inimigo contra nós. Tua palavra diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua igreja. Que nesta noite, ó Pai, nós sejamos ministrados com a tua palavra. E nós saiamos daqui nesta noite, Pai, meu Deus, com esta palavra, Pai, impregnada no nosso coração. Com a convicção, Pai, que nós podemos viver em paz. Que nós podemos, ó Pai amado, viver, ó Pai amado Deus, na tranquilidade, na sua presença. Meu Deus, viver, ó Pai amado Deus, e contemplar a alegria, mesmo em momentos de dificuldade, de luta. Da mesma maneira, Pai, que o Senhor gerou paz durante o reinado de Asa. Que nós, Pai amado, venhamos ter esta paz, ó Pai, nesta noite, para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mara, traz uma água para mim, por favor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, quem é o rei Asa? Rei Asa, irmãos, ele foi
ele foi bisneto do rei Davi. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Ele reinou aproximadamente, irmãos, do ano 910 a.C. até 870, aproximadamente. Ele reinou cerca de 40 anos. E essa história, irmãos, do rei Asa, no seu todo, que é o capítulo 14, 15, 16, ela é muito interessante, irmãos, porque ela mostra, ou ela pode trazer uma representação, uma realidade nossa, irmão, daquelas pessoas que têm experiências gloriosas com Deus, pessoas que são fortalecidas em Deus, mas no meio da caminhada, no meio do processo, alguma coisa acontece e essa pessoa que viveu experiência extraordinária com Deus acaba a sua vida completamente distante, completamente incrédulo, completamente longe dos propósitos de Deus. O capítulo 14, irmãos, ele mostra o início do seu reinado. Ele mostra a intimidade que esse rei de Judá tinha com Deus. Obrigado, Márcio. O capítulo 15, irmãos, ele continua na presença de Deus e fala de um ânimo que o profeta Azarias fala com ele depois de 13 anos do seu reinado e o motiva a continuar firme, a motiva a buscar ao Senhor. Até o 35º ano do seu reinado, o próprio texto fala que havia paz em Israel. Deus havia dado repouso a Israel. Infelizmente, o capítulo 16, queridos, mostra a decadência do rei Asa. Mostra o rei Asa fazendo alianças. Mostra o rei Asa buscando essa aliança com o inimigo para vencer uma batalha. Sendo que no capítulo 14 nós vamos ver que ele venceu uma grande batalha, simplesmente confiando em Deus. Mas no capítulo 16 ele se afasta do Senhor. No capítulo 16, se você ler em casa, você vai ver o profeta chegando e exortando ele. Ele manda prender o profeta e ele acaba a sua vida, diz a Bíblia, que doente, enfermo. Inclusive no final do versículo 16, diz o seguinte: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Tamanha era o distanciamento do rei Asa, queridos, de um Deus a qual no início da sua caminhada ele buscara. Eu queria, queridos, falar com você nesse momento, principalmente no capítulo. Eu vou me deter no capítulo 14. Eu vou me deter nos momentos bons do rei Asa. Eu vou me deter e meditar com você, queridos, aquilo que nós podemos experimentar, nesses 30 anos do rei Asa, que estava firme no Senhor. Que, por sinal, queridos, o rei Asa nos faz entender um pouco daquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 10, de primeira carta ao Coríntios, no versículo 12. Portanto, aquele que pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia. Mas louvo a Deus, queridos, pela sua vida que está aqui, creio eu, firme na presença do Senhor, fortalecido na presença do Senhor. O que nós aprendemos, queridos? O que nós podemos extrair nesses 15 versículos que nós lemos? Eu queria trabalhar num tema, queridos, na questão de nós vivermos esta paz que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor tem paz para nós, queridos. A Bíblia, o pastor Laudemir leu o Salmo 23. O Salmo 23 diz que ele refrigera a alma. O Salmo 23, ele fala que ele nos conduz por veredas de justiça e por águas tranquilas. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Essa paz, queridos, ela é possível na nossa vida. E nós aprendemos já no início do texto que diz que depois da morte de Abias, reinou Asa, em cujos dias teve paz por 10 anos, a princípio, depois no final nós vamos ver que foi 30 anos.
E Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor Deus. Nós aprendemos, queridos, que o que nos leva à paz, partindo de um princípio, de nós como cristãos, o que leva à paz, queridos, é relacionamento com Deus. O que nos leva à paz, queridos, é uma intimidade. O primeiro passo de uma paz, queridos, é obedecer a Deus. É viver uma intimidade. Isso é uma escolha. Nós temos trabalhado, queridos, esse texto, esses assuntos há alguns dias. E Deus tem, na realidade, Deus tem me levado a texto. Eu vou pregar sobre o texto tal e você vai e acaba martelando os mesmos assuntos que a gente tem tratado já há alguns meses. Buscar a Deus, queridos, é uma decisão. Caminhar com Deus é um posicionamento. Tanto que você vai ver todas as histórias dos reis de Israel, a maioria deles buscaram a Deus, e uma grande maioria, e uma outra metade, queridos, a maioria não é metade, né? Mas uma grande parte buscou a Deus, e uma grande parte não buscava a Deus. Uma grande parte rejeitava a Deus. E viver uma vida de intimidade, de relacionamento, nos traz benefícios. Às vezes nós falamos que é difícil ser cristão. Às vezes nós ouvimos viver um relacionamento de cristianismo. É um peso, é um abrir mão de coisas, é um deixar de fazer isso, é um deixar de fazer aquilo. E muitas vezes a gente se atenta com aquilo que aparentemente é algo difícil, é algo penoso, aparentemente, porque não é, na realidade, penoso. Servir a Deus é um prazer, servir a Deus é um privilégio, servir a Deus tem benefícios, queridos, tem benefícios de uma eternidade, tem benefício de nós termos a terceira dobra do cordão dentro de um contexto conjugal. Servir a Deus, queridos, tem uma intimidade, tem um benefício de nós vivermos esta paz, essa alegria, essa paz que na realidade ela não está limitada a uma ausência de guerra. É aquela paz que você sente na presença de Deus. Quando nós vivemos nesta intimidade, queridos, o texto nos propõe que nós podemos experimentar essa paz. Não quer dizer que nós não vamos ter embates, não quer dizer que nós não vamos ter perseguições, lutas, porque a paz, queridos, no contexto da nossa vida, é um refrigério, é uma ausência, irmãos, de uma ansiedade. Essa paz, queridos, que o texto, ela nos indica, para mim e para você que nos assiste, que tem essa intimidade com Deus, é você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e você descansar, é você ter um sono reparador, é você não se preocupar com o dia de amanhã, é você não estar ansioso, é você descansar de fato no Senhor. Ele tem, queridos, essa paz, e Ele é um convite que o Senhor tem para nós nesta noite, experimentar esta paz, nessa intimidade. A Bíblia diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. O próprio texto diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias diz isso no capítulo 29. Está falando, irmão, de buscar, de encontrar. Está falando de um relacionamento profundo. Está falando, irmão, de um algo mais. Como eu disse, parece-me que domingo passado, ou uma dessas quintas-feiras, não é apenas falar, mas é sentir a presença de Deus. Não é falar que ama a Deus, mas é sentir o benefício desse amor, essa presença gloriosa, essa presença, irmãos, que vai além de um relacionamento de igreja. É um relacionamento, irmãos, que ela extrapola as portas da igreja. É um relacionamento que você tem de sentir a presença de Deus onde você está.
Porque eu posso, queridos, viver uma vida de conhecer Deus. Eu posso viver uma vida até de conhecer a palavra. Mas eu posso ter uma vida, queridos, de não ter essa experiência que esse texto nos propõe. Interessante que você ouve a história de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, era um homem justo. Ao ponto que Satanás, ele chega diante de Deus e fala: ó, Jó te serve, porque o Senhor dá tudo a ele. Ele te serve de balde, ou seja, ele está te servindo porque o Senhor dá saúde, o Senhor tem família, ele dá família, dá dinheiro. E Deus fala: pode tocar em tudo isso. No decorrer dos primeiros capítulos, e você vai ver que Jó ele não vai falhar. Mas interessante que no capítulo 42, no versículo 5, Jó disse que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas naquele momento, queridos, ele fala: agora os meus olhos te veem. É um momento, irmão, de um relacionamento mais profundo. É claro que Jó não viu Deus fisicamente, mas ele entrou numa intimidade com Deus, como se ele estivesse vendo, ele olha com os olhos espirituais, e Deus, ele pode fazer isso comigo e com você. Às vezes a gente procura onde está Deus, onde está Jesus. As pessoas falam: Jesus está na igreja tal, ele corre lá. Ah não, Jesus está na igreja tal, ele corre lá. E Romanos, que ele fala o seguinte: olha, não pergunte quem descerá ao monte, descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para trazer com que Cristo suba no mundo dos mortos. O que Moisés diz é: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos, irmãos, o Senhor da paz. Nós temos aquele que refrigera, aquele que alegria. Deus, a paz, irmãos, está aonde você está. Onde Deus está, a paz está. É você, queridos, é você que encontra esta paz. Você consegue sentir esta paz? Feche os seus olhos por um momento, querido. Você consegue sentir Deus? Você pode falar: pastor, como diz, sinto nada. Mas nós lemos, irmãos, que nós podemos buscá-lo e podemos encontrá-lo. Fala com ele nesses poucos segundos. Fala: Senhor, deixa eu sentir a sua presença. Talvez você chegou aqui, queridos, eu estou falando de paz, mas você chegou com o teu coração aflito. Você chegou aqui abatido, você chegou aqui desesperado. E você fala: que paz é essa, irmãos? É essa paz que Deus pode mover no teu coração, se você o buscar com sinceridade. Abias o buscou com sinceridade. Abias o buscou como diz o texto, o pai Davi, mas na realidade, referindo, queridos, a Davi como o primeiro rei, justo diante de Deus. Fala com Deus: Senhor, que eu consiga sentir a tua paz, acalma o meu coração. Nós cantamos, irmãos, acalma o nosso coração, mas muitas vezes nós estamos aflitos. Esse Deus nessa noite, ele pode trazer esse refrigério. Não importa, irmãos, o que está lá fora. Não importa o que você deixou na sua casa. Talvez você veio aqui e está tudo virado de cabeça para baixo. Mas a paz que Deus, irmãos, ela transcende isso. A paz de Deus, irmãos, é você sentir essa alegria. É você sentir esse descanso, esse repouso dentro de você. E Ele dá, queridos. Nós podemos, queridos. Nós podemos sentir esta paz. Essa intimidade com Deus. Essa intimidade de buscá-lo. Porque nós podemos, queridos, nós podemos nos acostumar. Sabia? Volta aqui. Mas se você quiser ficar aí na intimidade com Deus, não tem problema não. Sabia que nós podemos nos acostumar, queridos, a buscar a Deus somente por conveniência? Você sabia disso? Você sabia que nós podemos buscar a Deus só quando a crise bate a porta? Só quando eu quero uma bênção, eu preciso de algo. Você sabia, queridos, que a gente pode se acostumar a essa atitude? A gente pode acostumar e ter essa prática de buscar a Deus só no momento do desespero. A busca de Asa, irmãos, a busca de Asa não foi uma busca de desespero.
Asa não buscou a Deus quando Zera, o etíope, veio contra ele. Não, Asa buscou a Deus quando ele assumiu o trono. Quando ele assumiu o trono, ele entendeu: eu não posso fazer nada se Deus não estiver comigo. E ele se propõe a buscar com todo o seu coração. Glória a Deus que você ainda está buscando no desespero. Mas bom seria, irmãos, que nós buscássemos a Deus independente do desespero. Bom seria que o nosso relacionamento de intimidade com Deus fosse além das lutas, das dificuldades. Porque aquele, irmãos, que só busca por causa de desespero, ele vai buscar e a hora que o desespero acabar, ele vai desistir de Deus. A Bíblia está repleta de personagens. Está repleto de personagem que busca Deus no momento das lutas, no momento do desespero, no momento da dificuldade. E quando as coisas acontecem, quando tudo está ok, há um abandono. Irmãos, Deus quer e sempre quis ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. Deus quer, queridos, ouvir o teu choro, mas Deus quer também sentir a sua alegria. Deus quer ser louvado na hora que você está numa dificuldade, numa luta, e você adora a Deus, mas no momento da vitória, da alegria, você glorifica a Deus da mesma forma. Interessante, quinta-feira eu citei um versículo do Salmo 121, elevo meus olhos ao monte, e digo: de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. E eu falei o contexto desse salmo. Eu falei 1 Samuel 23, quando Davi está para ser destruído pelo rei Saul e seu exército, os montes repletos do exército de Israel, e Davi ali fugindo de Saul, olhando todo aquele cerca de 3.000 homens, e ele olha para aquele exército, ele fala assim: olhe meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha os meus olhos, olha o exército, olha os meus inimigos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. E o versículo 23 diz que naquele momento chega um mensageiro e fala: Saul, os filisteus estão atacando Israel, e Saul deixa de atacar Davi e vai defender o seu reino. É coincidência? Não, irmãos, é intimidade. Olha, é uma paz no meio de um exército acampado ao redor dele. Ele não se abateu, ele não se entristeceu, mas ele falou: Deus, o Senhor é que pode trazer a resposta para a minha vida. É esse Deus que você busca aqui nesta noite, querido. Essa noite, esse Deus que pode te dar esta paz que você tanto busca. Tanto busca. Você que vive uma vida de desespero, você que vive uma vida de sofrimento, esse Deus, ele tem essa paz preparada para você, esse repouso, essa alegria. As lutas elas vêm, mas você fica firme. Por quê? Porque você está em íntimo com aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que é dono de tudo. Mas nós aprendemos nesse texto também, queridos, que não basta apenas o envolvimento com o reino, não basta apenas a declaração para termos paz, queridos. Versículo 4 diz o seguinte: olha, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Nós poderíamos pegar só esse versículo, queridos, que às vezes é o que acontece. Vários reis, só ficou no versículo 4. Vários reis entraram nos seus reinos, tomaram o seu trono, mas deixaram, queridos, fizeram alianças com o inimigo, deixaram postes ídolos, deixaram adoradores ídolos dos povos antigos que habitavam Israel. O próprio Israel, queridos, ele conquistou a terra, mas a Bíblia fala que eles não expulsaram os filisteus, não expulsaram os cananeus, eles permitiram que os inimigos ali tivessem, mas não basta simplesmente falar: olha, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou dentro da igreja, eu estou adorando.
Tem algo mais, queridos. Versículo 3 e versículo 5 diz: porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Ele não foi apenas buscou, irmãos. Ele destruiu tudo aquilo, irmãos, que poderia ser uma pedra de tropeço. Poderia ser aquilo que o levasse à tentação. É eu ouvir, eu aceitar o Senhor. É eu declarar, é eu dizer, eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um relacionamento. Mas deixa o meu pecadinho oculto. Deixa essas coisas, não mexe não, pastor. Não mexe não. A gente usa sempre aquele ditado: não aperta não que espana. Pastor, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir deste jeito. Se não servir desse jeito, para mim não serve. Não tem como haver paz, queridos, de Deus com um pensamento desse. A proposta, o querer de Deus, queridos, é que nós sejamos diferenciados. Aliás, a primeira vez que crente foi chamado de cristão foi no livro de Atos, quando Paulo e os seus discípulos estavam na Antioquia, e eles chamaram de cristão, porque cristão significa Cristo pequeno. É uma ideia de seguidor, é uma ideia de fazer aquilo que Cristo fazia. Porque nós podemos nos acostumar, queridos, com uma vida de cristianismo, e eu quero paz, eu quero os benefícios, eu quero o agir de Deus, eu quero o milagre. Pastor, eu quero o sobrenatural, eu quero o extraordinário de Deus, mas eu não quero tomar decisões. Tem um texto, queridos, que eu sempre cito, até como uma informação, como que formou o povo samaritano. Como que formou o povo samaritano. Quando no capítulo 17 de 1 Reis, a Síria levou Israel, a tribo do norte, as 10 tribos, o reino do norte levou para a Síria. E o que acontecia, queridos? Tiraram todos os levitas, todos os sacerdotes de Israel, e mandaram para cá povos de outras nações conquistadas. É mais ou menos quando Portugal veio para o Brasil, trouxe todo tipo de pessoa e estabeleceu aqui. A Bíblia fala que as pessoas começaram a ser devoradas por leões, porque havia muitos leões na Palestina, irmão. Por isso que tanto fala-se de leão na Bíblia, porque a Palestina tinha muito leão. É que foi dizimado, como em tantos outros lugares. E eles mandaram uma carta para o rei da Síria falando: olha, as pessoas estão morrendo, é muito leão. É porque o povo deixou de adorar a Deus. O povo esqueceu, não sabe como adorar. Aí o rei manda para Samaria, para Israel, levitas e sacerdotes. Apesar que eram levitas e sacerdotes corrompidos, porque todos os sacerdotes levitas de Israel, do reino do norte, se corromperam. E eles vieram, queridos, para quê? Vamos fazer um culto, vamos aprender a cultuar a Deus. E eles cultuavam a Deus. Só que na segunda, na terça, na quarta, a Bíblia diz, lê 1 Reis 17, cada um cultuava o seu Deus. Então, eles adoravam por conveniência. É para não ser comido por leão, então vamos buscar a Deus. E às vezes que nós podemos fazer isso, mas nós podemos mudar isso. Nós podemos tomar uma posição diferente. Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala de Esaú. Esaú havia acabado de matar o seu irmão. E Deus fala para ele, quando ele questiona por que Deus não recebe adoração. E ele fala: Esaú, o pecado está à porta. Cabe
a ti dominá-lo. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, irmãos, eu destruí aquilo que é pedra de tropeço na minha vida. Eu buscar a Deus com diligência. Precisa ser uma atitude. Precisa ser um posicionamento. Para que a paz, que excede todas as coisas, irmãos, ela se manifesta. Não quer dizer, irmãos, que eu fazer tudo isso, eu não tenha luta, eu não tenha dificuldade. Mas a paz, irmãos, a presença de Deus, o refrigério, a alegria de Deus, irmãos, ela vem. Ela vem. Eu posso clamar: Senhor Deus, refrigera a minha alma. Senhor, alegra o meu coração. Então, Asa, irmãos, teve 35 anos de paz por causa de posicionamentos que ele teve. Posicionamentos que veem como uma instrução para mim e para você, que quer viver o sobrenatural, quer viver a alegria, quer viver as promessas, irmãos. As promessas que Deus tem. Não apenas quando a enfermidade bate a porta, não apenas quando o casamento entra em crise, não apenas quando a crise financeira se estabelece. Não, meu irmão, é todo tempo. É todo tempo. É o relacionamento que o Senhor quer. Ele quer derramar paz. Ele quer derramar alegria. Ele quer derramar esse refrigério. Agora, queridos, nós aprendemos também nesse texto que no momento de paz não é para descansar, e sim para fortalecer e nos prepararmos para os momentos futuros. Você sabe que um dos pecados de Davi, que foi o pecado com Betseba, Davi, ele estava em paz no palácio, porque estava tudo arrumadinho, seus exércitos batalhando, Joabe à frente das batalhas, Azael, todos os seus generais, naquela luta, e Davi estava em paz. Ao invés dele, estava sensibilizando na presença de Deus, fortalecendo na presença de Deus, ele olhando, passeando pelo palácio, ele vê Betseba tomando banho, ele a deseja, e acaba caindo no pecado. Um momento de paz, irmãos, não é um momento de abaixar a guarda. Um momento de paz, um momento que está tudo bem. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que está tudo tranquilo, está forte em Deus, está vivendo o sobrenatural. Mas eu não posso abaixar a guarda. Versículo 7 diz: disse pois Asa a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. O versículo 8 diz que edificaram e prosperaram. Irmãos, na hora que a paz, a hora que está tudo legal, tudo tranquilo, irmãos, é uma hora de fortalecer. É uma hora, irmãos, de continuar firme. A família está tudo bem, tudo maravilhosa. Beleza, eu não vou baixar a guarda não. Eu vou interceder. Eu vou interceder pelo amanhã. Eu vou interceder pela minha geração. Salmo 127, 128, diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. Salmo 128 ou 127? 128, né? Então, irmãos, é você profetizar. Pastor, a família está tudo bem, está tudo tranquilo, arria o trem de pouso, abaixa a guarda. Não, irmãos. Quando está bem, é hora de fortalecer as estruturas. É hora de vigiar os muros. Será que os muros não estão furados? Será que se não há lugar, não há situação, não há alguma coisa onde o inimigo pode entrar? No momento da paz é o momento de fortalecimento. Sabe por quê, queridos? Porque uma hora a batalha vem. Por quê, irmãos? Porque batalhas vêm.
E eu volto a afirmar, irmão, se você tem ouvido um evangelho que diz que crente não tem luta, esse evangelho, irmãos, não tem base bíblica. As lutas vêm, as enfermidades vêm. Irmãos, nós perdemos o pastor Mauro Clementino, um dos grandes pastores de Campo Grande, um homem de um temor, um homem de uma sensibilidade, um homem que trabalha com famílias há pelo menos uns 20 anos. Centenas e centenas de lares foram restaurados através do ministério daquele homem, através do Grifater, que é um trabalho de casais. Mas aprove a Deus retirá-lo, aprove a Deus levá-lo. Era um crente, era um homem piedoso, mas a luta vem. Se Deus não leva, Ele nos ajuda. A luta vem, você pode passar em dificuldade, você pode ter momentos difíceis. O grande problema, queridos, é quando eu não estou numa intimidade, num fortalecer, eu quero buscar a Deus na hora do acontecimento. Aí eu volto, aí eu vou buscar a Deus na hora que os filhos se perdem. Eu vou buscar a Deus a hora que as coisas já aconteceram, mas estava tudo bem. Mas se eu não fortaleço, irmãos, se eu não fortaleço as estruturas, Asa diz, edifiquemos estas cidades. Porque, irmãos, a cidade com os muros derribados, irmãos, qualquer inimigo entra. Tá paz, é o momento de fortalecer. É o momento de orar mais. É o momento de crescer, irmãos. Infelizmente, o cristianismo, as pessoas, tudo na vida ela entra, ela cresce. Ela entra no emprego, irmãos, e ela cresce, ela busca conhecimento, ela busca crescer e promoção. Mas infelizmente, irmãos, uma grande maioria das pessoas, elas entram para o cristianismo e elas vão. Aí ela entra num platô. E muitos fazem isso. E na realidade a vida de cristianismo é uma vida de crescimento. Todo o tempo. Porque quando a batalha vier, irmãos, quando a luta vier, o meu escudo está levantado. Aquele ditado que diz, enquanto trabalha, enquanto descansa, carrega pedra. Ela serve para isso. É lógico que o significado disso, não sei se você sabe, ela foi criada quando os escravos, eles arrancavam minério, ouro e tal. Então eles iam na picareta, na hora do descanso deles, eles carregavam, eles só mudavam de setor, uma coisa mais leve, por isso saiu o ditado, enquanto descansa, carrega pedra. Mas para nós, queridos, enquanto descansa, carrega pedra, enquanto eu descanso, enquanto está tudo bem, enquanto está paz, é um momento de fortalecimento, é um momento de orar, porque a luta vem, queridos, e quando a luta vem, você vai estar preparado. Quando a luta vem, você vai estar fortalecido para dizer, sai em nome de Jesus, para você ter força contra o inimigo e de dizer, eu te resisto, eu não permito este agir na minha casa, na minha família. São posicionamentos, irmãos, que o rei Asa nos ensina. E para encerrar, queridos, se você já está enfrentando batalhas que não pode vencer, não se renda, mas clame ao Senhor. Não se renda. Nós vemos nesse versículo 9 em diante, nós vemos um exército 2 vezes mais forte do que o exército de Israel, porque o versículo 8 mostra o exército de Israel, o exército de Judá, 300 mil de Judá no versículo 8, traziam pavés e lança, 280 mil de Benjamim que traziam escudos e atiravam com arco. Agora veio o exército etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Meressa. Um exército muito mais forte. Um exército que, como era a situação de Davi, queridos, era uma vitória certa e uma derrota certa para Judá. Mas a Bíblia diz, queridos, que então Asa saiu contra ele, ordenando a batalha no vale de Jefá, perto de Meressa. E clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco.
Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Amém, queridos? Talvez Asa estava numa intimidade, mas talvez não é o caso de alguns. Pastor, eu errei, eu falhei, eu deixei, mas ainda há tempo, queridos, ainda há tempo de você ter uma resposta para a situação que você está. Talvez a tua batalha era uma batalha tão grande quanto essa, uma batalha do poderoso contra o fraco, com os olhos naturais, com os olhos carnais nós podemos ver, mas com os olhos espirituais, irmãos, o exército que está com Deus é muito maior. É muito maior. O Deus que está com você é muito maior. Talvez você olhe uma enfermidade que está no seu corpo e você fala, essa enfermidade é muito poderosa por um corpo tão fraco. Mas ainda nós temos um Deus que sara. Talvez você fala, essa situação a qual eu entrei, essa questão, as portas se fecharam financeiramente. A situação é muito mais poderosa do que a realidade da sua fraqueza. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que pode abrir portas que estão fechadas. Um Deus que pode vir, queridos, e trazer resposta para a tua vida. Mas você precisa pelo menos clamar. Você precisa se lançar diante do Senhor. Você precisa reconhecer que a força do seu braço, ela é frágil. Muitas pessoas, queridos, elas continuam tentando vencer uma luta sem necessitar ou sem demonstrar a necessidade de Deus. E têm entrado em graves problemas. E a proposta de Deus nesta noite é: deixa eu entrar nesta batalha que você está. Deixa eu lutar a tua batalha. Deixa de confiar nas forças do seu braço. Deixa de confiar na sua capacidade, na sua sabedoria, nas suas estratégias, nas suas experiências. Você precisa de Deus, queridos. Todas as vezes que o homem da Bíblia tentou lutar sem Deus, ele sofreu. Basta você ler Josué capítulo 7. Israel tinha vencido Jericó, irmãos, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. Eles rodearam 7 dias a cidade, uma muralha, irmãos, que diz os historiadores que passavam larguras de estradas, tanto que haviam casas em cima das muralhas. Raabe morava em cima de uma muralha. E ele rodeou uma vez, rodeou duas, terceiro dia, quarto dia, e no 7º dia, irmãos, ele rodeou 7 vezes. E ele gritou, irmãos, e as muralhas caíram. As muralhas caíram. Passa-se um capítulo, irmãos, eles vão batalhar contra Ai. E eles mandam um espia, fala, tem lá um exército pequeno, vão mandar uns 3.000 homens. E eles vão com 3.000 homens. Mas diz a Bíblia que ele deixou a arca. Ele deixou a arca em Jericó, ali no arraial deles. E eles vão nessa batalha. E o capítulo 7 mostra, irmãos, a vergonha de Israel. Porque eles foram destruídos por uma cidadezinha depois de algo tão tremendo. Por quê? Porque eles foram na confiança. Nós destruímos Jericó, o que é Ai para nós? E eles foram envergonhados, irmãos, diante do inimigo. Não deixe Deus fora da sua batalha, queridos. Não deixe Deus fora da sua batalha. Você pode, dentro desse texto que nós ministramos, você pode experimentar a paz do Senhor. Você pode buscar direção, fortalecimento dos momentos difíceis. E você pode clamar ao Senhor. E Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que responde. A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas e nem os seus olhos fechados, para que você não contemple o poder que há nesse Deus. Curve a sua cabeça. Comece a colocar a sua causa diante de Deus. Qual é a sua luta que você está passando? Qual é a sua batalha?
Qual é a sua batalha? Quem sabe você, como nós temos falado há alguns dias, quem sabe você está todo de um processo de adoração. Você destruiu todas as pedras de tropeços. Você destruiu tudo aquilo que poderia gerar escândalo na tua vida, tudo aquilo que poderia envergonhar a Deus. Você tomou uma decisão de buscar a Deus, de adorar de todo o coração. Aí vem uma batalha, e quem sabe o teu pedido nesta noite é porque você tem olhado para Deus e, como diz, os discípulos, não te importas que pereçamos. Senhor, onde está o Senhor? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Quem sabe você precisa falar com Deus. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor continua no seu alto, sublime trono. O Senhor continua, Jesus, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo. O Senhor continua estendendo as suas mãos. O Senhor continua me levantando quando eu caio. O Senhor continua me fortalecendo. O Senhor continua colocando pessoas do meu lado. Ou quem sabe você está numa batalha, numa luta, e você tem hoje uma oportunidade, queridos, uma oportunidade de reconhecer que você não consegue vencê-la sozinho. Você não consegue vencê-la, seja ela emocional, seja ela familiar, financeira, espiritual. Você sabe que você não consegue vencer e você está insistindo. Você está insistindo achando que você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. E essa batalha, irmãos, a possibilidade dela de ser um dano na tua vida é muito grande, mas Deus fala nesta noite para você: ó, eu continuo ouvindo o teu clamor, eu continuo sendo achado por aqueles que me buscam de todo o coração. Ó Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite, Pai, nós glorificamos ao Senhor, porque a cada dia, Pai amado Deus, o Senhor fala conosco, o Senhor nos traz de volta para a sua presença. O Senhor nos levanta, Pai, quando caímos. O Senhor nesta noite levantou vidas. Nesta noite o Senhor fortaleceu vidas. E nesta noite, ó Pai, nós colocamos estas causas diante do Senhor. Nós nos unimos como igreja para orar por aqueles que estão enfermos. Esta batalha, esta luta, Pai, esta luta, Pai, do poderoso com o fraco. Nós somos fracos, mas o Senhor é grande. Nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso. E o Senhor pode fazer coisas extraordinárias nesta noite, aqui na tua casa, na vida daqueles que nos ouvem. Pai, nós clamamos por cura, nós clamamos por paz, nós clamamos por refrigério, nós clamamos por alegria. Deus, renova as forças daquele que está cansado, levanta aquele que está abatido, porque há uma caminhada, Senhor, a seguir, e esta caminhada só acabará o dia, Senhor, que nós nos reunimos com o Senhor na glória. Por isso, Pai, se estamos em paz, que venhamos nos fortalecer ainda mais, venhamos reparar os muros que possam estar quebrados, venhamos adorar o Teu nome com toda a intensidade, venhamos desejar o Senhor, Pai. Ó Deus eterno, o Senhor é o Deus abençoador, o Senhor é o Deus que refrigera, o Senhor é o Deus de paz, e o Senhor, acima de tudo, é o Deus que nos ama e que vai nos levar para a sua presença, onde, Pai, não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor na vida daqueles que, Pai amado, são escolhidos, são chamados pelo Senhor, Pai, e dizem sim para o Senhor, e se preparam para este dia que está para chegar, Pai, e nós subiremos para encontrar com o Senhor e viver, Pai, essa paz por toda a eternidade, para a glória a Deus. Nós, do Teu nome nós oramos, no nome de Jesus, amém, queridos. Glória a Deus, coloque-se de pé no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Te canta namasteira andarabás. Como que está a tua intimidade com Deus, querido? Comece a orar. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo que você só chora por causa de problemas, querido? Esses dias eu falei sobre isso e Deus me incomodou novamente. É o momento de você chorar pela presença de Deus. Um choro forçado não é isso, querido. Não quero mexer com o teu emocional, não.
Mas eu quero dizer, irmãos, que a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Ele quer, Ele deseja uma adoração, irmão. Você pode dar mais, você pode se entregar mais, você pode se derramar mais, você pode se comprometer mais. Fale com o teu Deus, fale com o teu Deus, fale com Ele, fala: Senhor, me encha, Pai, me enche da sua presença, derrama, Senhor, do teu Espírito. Deus, há muito tempo, Pai, há muito tempo que eu não sou visitado pela sua presença, há muito tempo, quem sabe por causa das crises, por causa das lutas, das dificuldades, e o meu coração se endureceu. Mas nesta noite eu creio, irmãos, que Deus pode voltar a quebrantar o teu coração. Eu creio que Ele pode te levar a lugares que você não entrou na presença dEle, experiências que você nunca teve, mas Ele pode derramar isso na sua vida nesta noite. Ó Deus, ó Pai, a tua presença, Pai, é muito gostosa neste lugar, é muito preciosa. Nós podemos sentir, Pai, podemos sentir a tua presença. Inunda, Pai, inunda este lugar, Pai. Levanta, extrai, Pai, extrai adoração, Pai, do coração do teu povo. Ó Deus, seja exaltado o teu nome, Pai. Nós não conseguimos viver sem a tua presença. A vida sem a tua presença é vazia, Pai. A vida sem a sua presença, ela é sem sentido. Por isso, Pai, por isso eu me derramo, por isso eu me deleito na tua presença, porque o Senhor é aquele que alegra o coração, o Senhor é aquele que alegra o coração, e o Senhor merece, Pai, todo o meu louvor, o Senhor merece toda a minha adoração. Não há palavras humanas que possam expressar a tua grandeza, mas a tua palavra diz que o Senhor extrai dentro de nós, Pai, como um rio de água viva, como uma fonte, Pai. Extrai dentro de nós, Pai, uma adoração que está além da nossa capacidade, além da nossa experiência, além de palavras bonitas, Pai, palavras, frases montadas, mas palavras, Senhor, que são extraídas, Pai, pelo teu Espírito, palavras que o Senhor quer ouvir dos lábios da tua igreja nesta noite. Tu és maravilhoso, decanta na basteira andalabás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom, Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem destruído os inimigos que se levantam, e o Senhor tem, Pai, promessas e promessas que serão cumpridas nesse lugar e na vida daqueles que aqui estão e que chegarão um dia para a glória do teu nome. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor com muita alegria no teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou. Agora nos leve, Pai, ao retorno da nossa casa, em segurança, em paz, e que essa paz sobre a nossa vida seja longa, Pai, como foi sobre a vida do rei Asa. Tenhamos uma noite e noites, Pai, de sono reparador, Pai. Que a tua graça, o teu amor e a consolação do teu Espírito esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Irmãos, procure não fazer ajuntamento aí na frente, porque volta e meia tem passado fiscalização e a gente ainda tem normas. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.